Olá, esse é o Drops Quadriláteros. Vamos falar hoje sobre a editora Abril, que perdeu ou desistiu dos direitos das publicações Disney depois de quase 70 anos publicando os personagens, né? A Abril ela não foi exatamente a primeira editora que publicou o Disney no Brasil. Algumas outras tinham feito algumas experiências nesse campo. E o Pato Donald não foi necessariamente a primeira história em quadrinhos da editora Abril. Ela antes tinha publicado uma história com alguns personagens altamente esquecíveis, chamado Raio Vermelho, em parceria com uma editora da Argentina, né? Mas o Pato Donald, na Abril e a Disney, de um modo geral depois, ela praticamente determinou a época. Foram quase 70 anos ininterruptos, publicando Donald, sua família, Mickey e toda a renca de personagens Disney. E agora ficou essa situação tanto quanto questionável. Muita gente dizia que a Abril já estava meio mal das pernas porque algumas coisas nela não estavam exatamente de uma forma normal. Ela parou de publicar várias revistas, inclusive a Playboy, há um tempo recente. E a própria Disney estava passando por algumas circunstâncias estranhas, né? Alguma parte da coleção sendo desovada em bancas, com um preço muito mais barato do que o original, e algumas decisões que realmente se questionavam. Eu acho até que a Abril, talvez ela tenha cometido dois pecados na sua longa parceria com a Disney. Primeiro foi que ela demorou muito de ver o mercado de uma edição um pouco mais caprichada para colecionadores mais antigos que queiram gastar um pouco mais de dinheiro com isso. E o segundo erro, que foi exatamente em decorrência do primeiro, ela foi com sede demais ao pote depois que ela viu essa possibilidade. Ela estava praticamente com 4 coleções de alta qualidade, capa dura, né? Os Anos de Ouro do Mickey, o Barks, o Dom Rosa e o Pateta Faz História. Ao mesmo tempo, algumas edições esporádicas, como a do Peninha, que chegou a sair o primeiro número, 3 coleções um pouco mais baratas, né? Tudo correndo ao mesmo tempo. A Abril aí nesse meio de campo, ela acabou metendo os pés pelas mãos, porque um colecionador, ele, na hora de escolher o que ele vai comprar, ele tem várias opções Disney, ela acabou concorrendo com ela mesma, né? A gente tem a Salvat tem algumas coleções da Marvel. A Marvel vende mais do que a Disney já tem algum tempo. E você vê que a Eagle Moss, a única coleção de luxo que tem é apenas uma, eventuais mini coleções especiais, mas ela não lança mais de uma coleção paralela para não concorrer com ela mesma. Eu acho que a Abril acabou fazendo um pouco com relação a isso e cometendo esse pecado. Algumas pessoas questionam qual seria a próxima editora a publicar Disney no Brasil. A gente não tem nenhuma previsão com relação a isso até o momento. Mas eu acho que Disney não vai ficar eternamente fora das bancas brasileiras, né? Alguma coisa vai aparecer. Algumas pessoas questionam a Panini, eu já acho que a Panini não vai meter aí a mão nesse pote por vários motivos, até porque ela publica o Maurício de Souza, que é o grande recordista de venda de quadrinhos infantis no Brasil, e o Maurício não gostava, na época que estava na Abril, a questão da disputa dentro da própria editora com outros quadrinhos infantis. Então eu acho que a Panini está meio fora desse páreo aí. De alguma forma, os quadrinhos Disney eu acho que voltarão. Talvez não da mesma forma, talvez não no formatinho que a gente tinha até hoje, mas de alguma forma a Disney vai acabar voltando, eu acredito, mas não mais pela Abril, né? Coincidentemente, uma das produtoras de histórias em quadrinhos da Disney no mundo, a Egmont, ela parou também de produzir histórias. Então era também uma fonte a menos dos quadrinhos Disney aqui para o Brasil, porque o Brasil também já parou de publicar histórias há muito tempo. Hoje em dia você tem grande produção apenas na Holanda e na Itália. Mas vamos ver aí quais serão os próximos capítulos dessa saga Disney. Bem, esse foi o Drops Quadriláteros. Se gostou, por favor, assine, dê um like. Até a próxima.